Olá, somos estudantes de História e hoje vamos falar um pouco sobre o DOPS, que foi o Departamento de Ordem Política Social, que foi criado em 1924 com o objetivo de prevenir e combater crimes de ordem política e social que colocassem em risco e a segurança do Estado, que foi instituído pela Lei 2304 de 30 de dezembro de 1924. O DOPS foi um órgão que participou das duas ditaduras que vigoraram no Brasil, o Estado Novo e o regime militar. O órgão histórico de repressão aos movimentos sociais e populares, que é o DOPS, foi também centro de tortura durante a ditadura do Estado Novo, retomando essa prática no regime militar. Nos dois períodos ditatoriais, as vítimas preferenciais eram os militantes de partidos de esquerda, com a centralização de repressão política pelos DOI. A partir de 69, passou a ter um papel secundário, mas não deixou de ser um porão de repressão, onde serviços hediondos eram praticados. Inicialmente, o DOPS procurava coibir crimes de ordem pública e social, relacionados à vadiagem, à prática de capoeira e às manifestações religiosas afro-brasileiras, que ao longo do crescimento da oposição ao governo, foi tornando-se um órgão cada vez mais direcionado ao combate dos movimentos de esquerda no país. Para entendermos um pouco mais sobre o DOPS, temos que analisar o conjunto e a desenvoltura em que estava passando a política nacional. Nós estávamos em plena política do café com leite ainda, em 1924. A Amanda bem colocou. Agora, no próximo dia 30 de dezembro, vai fazer 94 anos o DOPS. E o governador que estava na gestão era Carlos de Campos. As práticas que eram reprimidas, como já foi dito, elas eram violentamente, não era uma prática de você chegar e conversar, não. Era reprimida a pau, a ferro, a tiros. E esse órgão, ele vem fazendo essas repressões desde a época do Estado Novo, desde a época de Getúlio, que ele vem tendo essas práticas, né, desumanas até, que o DOPS vem cometendo e cometeu, né, durante essa época. Ele também foi muito utilizado na época da ditadura militar. Torturas, prisões ilegais, todo esse aparato fazia parte desse órgão. O DOPS, lá em 1930, já começa a ter duas repartições. É desmembrado, que é a de ordem política e a de ordem social. E o DOPS também, não só aqui em São Paulo, mas como em outras regiões do Brasil, também foi posto, só que cada região e cada momento vai ter um nome diferente. Aqui nós temos o departamento de ordem, nós vamos ter também as delegacias de ordem. Isso vai diferir de região para região. A fiscalização, ela é política, no serviço secreto, no social. Ela vai cuidar também das armas, ela vai cuidar das munições, dos explosivos que chegam para alimentar as Forças Armadas. A permanência de estrangeiros e a saída também deles tinham que passar por esse departamento, ou seja, eles cuidavam de todo um aparato social. Agora, quem eram essas pessoas que entraram e saíram? O que eles tinham buscar no estado de São Paulo ou qualquer outra região do Brasil? Qual eram as suas ideologias? O que faziam ser presos aqui? Muitas das vezes é a prática de estar contra o atual governo, o regime que era imposto, né? Essa ordem, ela também reprimia o quê? Os movimentos sociais, como as greves,
as campanhas contra a carestia de vida, que estavam em vigor ainda. Nós sabemos que em 17 teve uma revolução, uma grande greve, uma grande manifestação pelos trabalhadores, associações de amigos, por exemplo, uma conversa dessa daqui em um regime autoritário, eles iam querer saber qual era o fundamento, o que nós queríamos divulgar, o que nós queríamos fazer, o que nós queríamos propor. E também eles pegavam as associações de bairro. Todo esse aparato ele era violentamente reprimido, porque tudo era tido como um ato de enganatório, um ato de esquerda, qualquer política que seja social, que vá beneficiar a população e um conjunto, um todo. Nos dias atuais nós estamos vendo isso, é chamado de socialista, é chamado de comunista, é chamado de esquerdista. Às vezes as pessoas não sabem o que significam essas palavras. As delegacias também elas ficaram encarregadas do quê? De tirar os antecedentes, que hoje nós chamamos criminais. Ou seja, eles tinham o poder de estar controlando e sabendo o que se passa com cada um dos membros que faziam a sociedade em São Paulo ou em qualquer outra região. Eles tinham todo esse aparato de saber não deixar escapar nada. Eles tentavam, mas como o Estado é grande, o país é grande, obviamente, muita coisa passou despercebida pelos DOPS. E com a chegada da ditadura militar, eles também tiveram uma ênfase muito grande, se tornam um local de total repressão, sumiço, vou chamar aqui de regresso, e isso é regredir, isso não é evoluir. Então, fica aí uma breve sobre o DOPS, suas criações. Agora nós vamos falar agora, se aprofundar um pouco mais sobre a ditadura militar, que vai do ano de 64 até 1985. Que, lembrando, né, que o DOPS não existia só em São Paulo, mas tinha suas delegacias no Paraná, como São Bernardo, em vários outros lugares, né? São vários departamentos mesmo, tinham outros nomes, mas tinham sua mesma função. Lembrando também que a criação da Operação Bandeirantes-Oban, que foi em 69, os DOPS foram os órgãos de repressão utilizados pelos militares. Desde o Estado Novo, o órgão tinha a função de verificar a entrada e saída, né, de fabricação de materiais explosivos, além de ser responsável por manter registros de estrangeiros do país e catalogar todas as informações sobre os sujeitos acusados de ferirem a ordem pública e social. Já na ditadura, como regime militar, veio as torturas, né, as prisões ilegais, execuções, que faziam parte da rotina do DOPS, que conforme está registrado os documentos dessas delegacias, né, temos grandes nomes que nossos colegas vão apresentar também aqui para esse contexto acadêmico. Entre inúmeros políticos, Carlos Marighella vivenciou a repressão de dois regimes autoritários, o Estado Novo em 1937 e 1945 no governo de Getúlio Vargas e a ditadura militar iniciada em 1964. Foi um dos principais organizadores da resistência contra o regime militar e chegou a ser considerado o inimigo número 1 da ditadura. Teve, ao todo, 4 passagens pela prisão, onde sofreu espancamento, tortura, sendo a primeira delas aos 20 anos de idade. Militou durante 33 anos no Partido Comunista e depois fundou o movimento armado da Ação Libertadora Nacional, a ALN. Começou sua trajetória política bem jovem. Sua primeira prisão ocorreu em 1932, após escrever um poema contendo críticas ao interventor Juracy Magalhães. Em
Em 1936, abandonou o curso de engenharia civil e filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, na época dirigido por figuras históricas como Astrogilo Pereira e Luiz Carlos Prestes. Tornou-se então militante profissional do partido e se mudou para o Rio de Janeiro. Com o recrudescimento do regime militar, os órgãos de repressão concentraram esforços em sua captura. À noite de 4 de novembro de 1969, Marighella foi surpreendido por uma emboscada de proporções cinematográficas na Alameda Casa Branca, na capital paulista. Foi morto a tiros por agentes do DOPS em uma ação gigantesca coordenada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. A morte de Marighella marcou a história da resistência armada urbana, ditadura militar do Brasil, a ALN, e continuou em atividade até o ano de 1974. Outra representante do sofrimento que foi esse departamento é o tão conhecido Frei Tito, que em 1968, o que aconteceu? Primeiramente, a igreja apoiou o golpe civil militar, a igreja católica. E há uma contradição, pois logo depois ela volta atrás, vê que a tortura, a matança, não é contra os seus princípios, porém já é tarde demais. Em 1968, os conventos começam a abrir suas portas, principalmente para a UNE, a União dos Estudantes, para que os mesmos fizessem suas assembleias, seus congressos, suas reuniões, e ali eles decidissem o que iam fazer, greve, passeata, entre outros, e eles precisavam de um espaço, pois não podiam, o governo estava em cima, e então o delegado Sérgio Fleury, em 1969, chega ao convento onde o Frei Tito está e leva ele e mais 5 ou 6 dominicanos para a prisão de Tiradentes. Lá eles aguardam o julgamento, mas antes disso, esse Sérgio Fleury, delegado, um dos maiores torturadores reconhecidos pela ditadura, retira o Frei Tito de lá e leva para onde fica a sede do OBAN, na rua Tutóia. E lá o Frei Tito foi violentado de todas as formas que pode se imaginar, com pancadas, choque elétrico, foi para o pau de arara, a cadeira de dragão, corredor polonês e muitas queimaduras de cigarro. O seu corpo foi encontrado quando morreu, quando voltou do exílio para o Brasil, já morto. Mas antes disso, o capitão, enquanto torturava ele, se eu não me engano, na cadeira de dragão, é um dos relatos, ele fala ao pé do ouvido do Frei Tito que, pelo visto, ele jamais abriria a boca, jamais falaria. E o Frei Tito, logo depois, fala que no seu pensamento ele não tinha como entregar aos outros ou abrir a boca para que os militares queriam que ele falasse, pois já havia morrido muita gente, e em respeito a esses que já tinham morrido, ele não tinha plena consciência de entregar aos outros. Ele tinha como um dever guardar aquilo para ele, e que ele sofreria o quanto foi possível. E quando o policial falou isso, o capitão falou isso no ouvido dele, que ele jamais falaria, na continuação dessa frase ele fala: você também jamais esquecerá o preço do seu silêncio. E realmente, Frei Tito não teve como esquecer, porque logo depois disso ele foi julgado e foi expulso do Brasil. E ele foi cumprir seu exílio em Paris,
depois se mudou para Lyon, quando sua irmã vai visitá-lo, e ela já não o reconhece mais, pois o que aquele capitão tinha dito aos pés do ouvido do Frei Tito se concretizou. O Frei Tito já entrou em depressão, o seu estado de espírito já não era mais o mesmo, ele tinha medo de falar ao telefone, medo de falar com as pessoas, e onde ele tentava se encontrar era nos livros. Ele foi para a França e lá ele estudou para tentar se desvincular com esse momento triste e abominável que ocorreu na vida dele. Porém, ele sofria de alucinações, via fantasmas desse Sérgio Fleury, ouvia vozes. Num episódio que aconteceu, estava chovendo, e junto com um dos seus amigos dominicanos que recebeu ele em Paris, ele mandou entrar no prédio, e ele falou para esse seu amigo: não, eu não posso entrar. O Fleury está falando que se eu entrar, ele vai matar os meus pais. Porém, os pais do Frei Tito já eram idosos e moravam em Fortaleza, no Ceará, seu estado natal. Ou seja, a mente dele já estava perturbada. Frei Tito dizia que Jesus de Freud e Marx era a mesma coisa. E a gente que estuda um pouco sabe a diferença entre os tais. Logo, essa mente tão perturbada por esses vestígios da ditadura, essas alucinações, ele não aguenta mais essa pressão e se enforca. Ele é encontrado entre o céu e a terra, como relata a Igreja Católica, pendurado com um pedaço de corda. Porém, a Igreja Católica não reconhece como suicídio. A Igreja Católica considera esse ato como um homicídio psicológico da ditadura. Ela perdoou esse ato cometido pelo Frei Tito, tanto que ele foi velado na Catedral da Sé. E, enfim, o maior erro, então, ao observar aqui do Frei Tito, infelizmente, foi abrir o seu convento para que estudantes pudessem decidir falar contra um regime que os prejudicava, um regime opressor, um regime que era contra você abrir sua boca e expor sua opinião. E o Frei Tito já defendia a luta pela questão social e que a classe trabalhadora despertasse, que ela acordasse, saísse desse martírio e fosse às ruas lutar por uma democracia. Passa-se os anos, vem vários deles o pior, os 5, e em 1983 começam os movimentos da Direta Já, comandado por Dante de Oliveira, e aí começa a depreciação do DOPS. Começa aí então a sua queda. Conforme o Marcos falou, em 4 de março de 1983 houve a extinção. O fechamento do DOPS aconteceu em 1983, anunciava a queda do regime militar. Também teve o fechamento ocorreu no contexto das lutas sociais que vinha acontecendo. Sendo um dos palcos principais foi a região de São Bernardo, que é o ABC, que é a região do ABC. O fim do DOPS não significou o fim das sessões de choque de Pau de Arara, mas foi somente os órgãos que não cometeu abusos. Como podemos verificar no trabalho, essa prévia que estamos falando sobre o DOPS, podemos verificar as suas torturas, né? As torturas que aconteceram no DOPS, que os seus prédios escondem tanta coisa obscura, né? No passado, ele esconde muito isso ainda.
Hoje podemos falar sobre isso aqui, porque temos muitos documentos, muitos arquivos disponíveis, mas infelizmente em 2007 foi criada a lei em que muitos documentos não podem ser disponibilizados para a gente, nem para estudo acadêmico. O Estado, o governo em si, que vai dizer se vai ser liberado ou não tal documento. Então temos muitos arquivos que não foram lidos, que não está disponível para a população. Então podemos verificar o quanto o nosso passado é obscuro, o quanto esse regime, essa tortura foi triste, e quantas marcas ainda tem, né? Quantas coisas escondidas ainda temos no nosso país que não pode ser revelado. Então ficou muito um questionamento de se ainda vivemos uma repressão, ainda querendo ou não. De fato, podemos ainda hoje estar falando sobre o que aconteceu, mas do porquê, né? Por que ainda temos coisas ainda arquivadas e que não temos acesso algum? Hoje existe o Museu do Memorial da Resistência, que quem cuida dele é a Pinacoteca, que fica na Rua Mauá, no centro da cidade, né, próximo ao Bom Retiro. Lá foi uma das delegacias do DOPS, onde muita gente foi torturada. Hoje se chama Memorial da Resistência porque foi um local realmente de resistência daqueles que foram torturados. Tivemos grandes nomes torturados, como a nossa ex-presidente Dilma, como um grande historiador, Caio Prado Júnior, Monteiro Lobato, vários nomes fundamentais para o nosso conhecimento acadêmico e fundamentais para todos os direitos que conseguiram pela gente, né? Que está podendo fazer a gente ter essa conversa, ter esse diálogo hoje, né? Não sabemos até quando podemos continuar falando isso. Verdade. Até quando vive essa democracia. Mas vale muito a pena ir ao Memorial da Resistência, onde mostra todo o início de tudo e até o fim. E é esse o nosso trabalho sobre o DOPS.